Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro sobre legislação do SUS. A nossa proposta é que tenhamos 6 encontros. Esse é o terceiro, que trata justamente das temáticas que estão no edital da CESAP, no concurso promovido pela banca IDECAM. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, espero que vocês consigam se conectar no espaço onde possam me ouvir e fazer as anotações que, porventura, considerem mais importantes. Quais são as temáticas, Tati, que a gente vai trabalhar aqui hoje? Lei 8.142, de 1990, e o Decreto Presidencial 7508. Durante essas aulas, né, e é comum que isso aconteça, vocês vão acabar percebendo que eu relaciono das temáticas, que não tem como ser diferente. Acho que no primeiro encontro eu disse, né, o ideal é que você, ao término desses encontros, consiga contar um pouco dessa história do Sistema Único de Saúde, que não é só uma história histórica, né, é uma história de como o sistema acontece. Então, acaba que eu falando de uma temática, a gente puxa outra e possivelmente já devam ter ouvido falar, tanto no Decreto 7508, como na Lei 8.142. Nós tivemos uma aula passada, onde a gente conversou sobre a 8.080, né, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Magna, que ela é de setembro, e a gente tem 8.142, que ela é de dezembro. Essa 8.142, por isso que muitas vezes chamam de lei complementar, ela vem complementar situações que foram vetadas na 8.080 e que precisavam ser publicadas, uma vez que a gente estava aí com a construção do Sistema Único de Saúde e as esferas de governo, né, e outras instâncias precisavam entender como é que deveria acontecer o funcionamento do Sistema Único de Saúde. E a gente tem o decreto 7508, que já é lá de 2011. O decreto, você vai ver que ele regulamenta a 8.080, então é um outro documento legal que traz como deve funcionar aspectos em relação ao funcionamento do SUS, que já eram previstos na 8.080, tá bom? Aquele velho esquema, eu tenho 12 questões aqui, 6 questões da primeira temática, da 8.142, e 6 questões, o decreto 7508, todas as questões nessa aula são da IDECAM, porque elas têm questões que deu para contemplar o que a gente espera. Só 2 slides iniciais para contextualizar, 8.142, o que é que ela traz de mais importante? 2 aspectos aí. Claro que ela não só tem 2 artigos, né? É uma leizinha bem curta, tá? Se você for lá dar uma olhada, ela é bem curtinha, especialmente quando comparada a 8.080 e a outros documentos do SUS. Essencialmente, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Essa participação da comunidade já era prevista desde a Constituição Federal, lá desde a conferência, né, que foi a primeira conferência com participação popular, entendia-se que o que se estava prevendo para o Sistema Único de Saúde precisava acontecer dessa forma, né, com a participação popular. E a 8.142, ela vai justamente regulamentar como é que vai acontecer essa participação popular no SUS. E também ela trata, né, das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Como é que vai haver essas transferências dos recursos? Vindo da União, vindo do Estado para o município, da União para o município, enfim, ela vai trazer aspectos gerais, porque depois dessa legislação, outras legislações surgem, trazendo de forma mais detalhada aspectos de financiamento do Sistema Único de Saúde. E o decreto 7508, né? O decreto 7508, você vai ver que uma das grandes contribuições do decreto é fazer valer o princípio organizativo da descentralização, da regionalização, traz também aí a questão da conformação das redes. Então, como eu disse, ele vai regulamentar a Lei 8.080, por quê? Porque aspectos que já tinham lá naquela lei, né, da própria integralidade do cuidado, da regionalização, o decreto vai conseguir trazer mais clareza, inclusive orientando como é que isso deve ser aplicado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, aspectos importantes do decreto, né? A organização do SUS, planejamento da saúde, como é que deve acontecer esse planejamento das ações de serviço de saúde, que eu já adianto, o planejamento no SUS, ele é ascendente, tá? Quando a gente diz que é ascendente, é porque ele parte dos municípios para o Estado
e do Estado para a União, uma vez que um dos princípios organizativos do SUS, previsto na 8.080, é a descentralização. Essa descentralização permite uma autonomia de cada esfera de governo, e quem mais está lá junto à população é o município, entendendo as principais necessidades de saúde. Traz aí aspectos em relação à assistência à saúde, que a gente sabe que a atenção à saúde hoje, né, ficaria mais próprio o termo, envolve promoção, prevenção, proteção, reabilitação, e traz como é que vai ser essa articulação interfederativa. Como é que os entes, né, município, Estado e União, vão se articular, né, com o propósito de fazer o Sistema Único de Saúde acontecer. Quando a gente diz, né, fazer o Sistema Único acontecer, é que a população tenha acesso aos serviços de forma integral, que a equidade seja respeitada, tá bom? Primeira questão, lembra bem, né, que sempre no nosso material a questãozinha já vem marcada, porque a gente está projetando em PDF, mas eu vou conversar com vocês, como eu venho fazendo, para que a gente entenda o porquê sim e o porquê não de cada alternativa. Vamos lá, amores? A Lei 8.142 trata tanto da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, quanto das transferências intergovernamentais. Por isso que eu gosto de trazer, pelo menos, aspectos importantes, que você já chega na questão entendendo, né, de forma geral aí, objetiva, do que se trata o documento. Então, vamos voltar aqui, que eu acabo falando no meio, pode ser que vocês se percam. A Lei 8.142 trata tanto da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, quanto das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá? A Lei 8.142 estabelece que os conselhos de saúde devem ser compostos exclusivamente por representantes do governo, profissionais de saúde. Não. Vocês estão acostumados aqui, a gente tem trazido muitas questões da IDECAN, e vocês veem que a IDECAN gosta desse negócio, exclusivo apenas, e a gente vai eliminando essas questões. Primeiro, que não é exclusivamente por representantes do governo, a gente vai ver que os conselhos, já adiante, são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e usuários. A Lei 8.142 determina que as conferências devem ocorrer anualmente, com participação de todos os cidadãos maiores que 18 anos, não. As conferências de saúde acontecem a cada 4 anos, e a composição ela é semelhante à composição dos conselhos, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços, gestores do SUS e usuários, e secretário, e os representantes, né, dos gestores são são os membros, perdão, do CONAS e do CONASEMS, como a gente vai ver. Então, errado também. A Lei 8.142 dispõe que os recursos financeiros para a saúde devem ser transferidos diretamente aos municípios, sem necessidade de planejamento ou prestação de conta. Gente, mesmo que você não tivesse estudado nada sobre isso, não existe isso. Especialmente num país democrático, a gente não pode usar o recurso público sem planejamento e sem prestação de contas. A Lei 8.142 estabelece que apenas estados têm competência para receber e gerir recursos financeiros provenientes da União de forma alguma. Lembre que a gestão é descentralizada, se ela é descentralizada, existe autonomia, tá, para a gestão, para receber recurso do Estado, do município e da União. As 3 esferas de governo participam ativamente. E aí a letrinha E, vamos lá. A Lei 8.142 define que os conselhos de saúde são órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais e usuários. É essa a questão. A IDECAN e outras bancas gostam muito de fazer essa diferença entre conferências e conselho. Vou trazer aqui para vocês, até porque as conferências e os conselhos, eles justamente garantem a participação social, garantem a participação da sociedade nas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde. Agora, as conferências, elas acontecem a cada 4 anos. A gente teve o grande marco da 8ª conferência, que foi em 86. A última conferência foi agora em 2023, a 17ª, mas existiu lá, tá certo, a primeira conferência, e por aí vai, né? Só que a primeira com participação da população foi essa 8ª conferência, pela proposta que já se fazia, redemocratização do sistema de saúde no Brasil. As conferências, como eu disse, reúnem
a cada 4 anos. Tá, pode se reunir antes, depois? Pode, né? Desde que haja aí o Poder Executivo, ele entre com sua responsabilidade para rever isso aí, as próprias conferências ou os conselhos, Conselho Nacional decida, tá? Mas geralmente é isso que acontece. Então, vamos lá, vamos ler aí. Primeiro artigo primeiro. O Sistema Único de Saúde, que trata a Lei 8.080, contará em cada esfera de governo. Então, em cada esfera tem conferência e tem os conselhos, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias. Então, mesmo que exista conselho e conferência, o Poder Legislativo tem que continuar fazendo a sua função. Isso não substitui a função do Poder Legislativo, só garante a participação da comunidade, tá bom? Então, a Conferência de Saúde vai se reunir a cada 4 anos, com representação de vários segmentos sociais. Além dos segmentos sociais, participam, como a gente vai ver já já, prestadores de serviço, trabalhadores, governo, né? E a intenção da conferência, como ela acontece a cada 4 anos, é assim: primeiro acontece a conferência municipal, dessa conferência municipal são eleitos representantes que vão para a conferência estadual, dessa conferência estadual são escolhidos representantes que vão para a conferência nacional. Inclusive, a estruturação, né, desses órgãos de participação social, a estruturação é ascendente. Veja que começa pela conferência municipal para trazer os problemas do município, que, como eu disse, é quem mais sabe da realidade da população. E as conferências, elas são justamente para avaliar a situação de saúde como um todo e propor diretrizes para a formulação de políticas. A conferência acontece a cada 4 anos, ela é macro. Então, ela não é o nível executor, muitas vezes, que vai acompanhar. Ela vai avaliar a situação de saúde e vai propor políticas, reestruturação. Muitas das políticas de saúde que a gente tem hoje, elas são fruto das conferências nacionais de saúde. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pelo Conselho de Saúde, pela conferência, né, ou pelo Conselho de Saúde, tá bom? De forma geral, ela é convocada pelo Poder Executivo, de forma ordinária, a cada 4 anos, mas de forma extraordinária, o Poder Executivo, perdão, pode convocar ou o Conselho de Saúde. E os conselhos de saúde, tá? Até aí já são órgãos permanentes que se reúnem mensalmente, pelo menos uma vez por mês, né, ordinariamente. São órgãos colegiados, né, compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde, usuários, e atua na formulação de estratégias para implementar as políticas, né, para implementar, para controlar, né, para acompanhar nas instâncias correspondentes, seja no município, estado ou na União, né? E, inclusive, acompanhar essas políticas e outras estratégias do sistema, né, no aspecto econômico, financeiro, as decisões do conselho, né, porque esse conselho ele delibera, ou seja, ele decide, essas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído, secretário municipal, estadual ou ministro da Saúde. Existe uma resolução no Brasil, né, a resolução 453. A gente sabe que os conselhos eles são previstos pela 8.142, mas a resolução 453, essa resolução ela aprova, tá, não vai cair no concurso, eu trouxe para dizer que existe uma resolução que aprova as diretrizes para a instituição, reformulação, né, reestruturação e funcionamento dos conselhos. Mas isso que eu trago aí já está lá na 8.142, tá? A composição paritária dos usuários em relação ao conjunto de demais segmentos. Então, é previsto que na composição do conselho, que a quantidade de membros é decidido, né, por cada conselho, mas que tem 14 pessoas nesse conselho municipal, que 7 sejam representantes dos usuários. A composição é paritária aos demais segmentos. E esses representantes dos usuários, né, geralmente são representações de movimentos sociais, por exemplo, movimento da mulher, movimento da população LGBT, e como se escolhe os membros? Existe uma votação antes, as pessoas se inscrevem, essa inscrição é homologada, depois tem uma votação para escolher a composição do conselho. O número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde, constituído em lei. O presidente será eleito entre os membros do conselho em reunião plenária. Recomenda-se que a cada eleição, que é trienal, tá? Os segmentos de representação dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promovam renovação de no mínimo 30% das entidades, né? Então, aquelas entidades que representam
os trabalhadores, que geralmente são os conselhos, as associações de trabalhadores, os sindicatos, que quando for ter uma nova eleição, pelo menos 30% daquelas entidades, não é das vagas, elas sejam renovadas. As funções como membro do conselho, ou seja, conselheiro, não são remuneradas, mas são atividades de utilidade pública, né? Não é permitida a participação dos membros do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e do Ministério Público no Conselho. E está aí na composição do Conselho. 50% usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores e prestadores de serviço. Quem representa os gestores no Conselho Nacional de Saúde é o parágrafo 3º, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais, ou seja, os secretários estaduais e os secretários municipais terão representação no Conselho Nacional de Saúde, ou seja, o CONAS e o CONASEMS. E ainda a 8.142, ela traz o seguinte, lembra do que uma das são dois grandes objetivos, né? Entender como é que vai ser a participação social na instância gestora do SUS, e o outro é como é que vai ser a transferência desses recursos intergovernos, né? Entre esferas de governo. Para que haja essa transferência, a lei põe que cada nível de governo, seja o município, o Estado, a União, tenha seu fundo de saúde, que é uma conta bancária, vamos dizer assim, objetivamente, tenha seu respectivo conselho, se for o município, conselho municipal, tem um plano de saúde, esse plano é para 4 anos, né, e dentro desse plano é que saem as programações de saúde que podem ser anual, o plano é o que se pretende, o que se planejou para a saúde da população daquele município, daquele estado, né, o que se planejou. Esse plano ele só começa a ser executado no ano seguinte do mandato, por exemplo, se esse ano, né, foi eleito o prefeito, ele ainda está executando o último ano do plano anterior, porque é quando ele toma pé, começa a entender, tem que ter um relatório de gestão, né, para dizer o que é que foi feito, quanto é que foi gasto, por que não foi feito. Esse plano de saúde, esse relatório de gestão, ele é aprovado nos respectivos conselhos. Contrapartida de recurso, né, se for do município, também, né, para financiamento, recebe recurso do Estado da União, mas tem que ter a contrapartida do município. O município também tem que ter a sua participação. E tem que ter uma comissão de plano de cargos de cargos, carreiras e salário para os servidores públicos. Lembre que desde a 8.080 está previsto esse tópico do trabalhador dentro das legislações do SUS. Tá bom? Fiz um apanhado geral que vai ajudar, inclusive, a gente a resolver as próximas questões. Então, questãozinha 2 da IDECAM. A participação da comunidade constitui uma das principais diretrizes para a organização do SUS. Em consonância com o texto constitucional de 1988, né, que é a nossa Constituição, a Lei 8.142, que regulamenta a participação da sociedade na gestão do SUS, estabelece, para tanto, o SUS contará em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas. Em cada esfera de governo. Comitê gestor de alta e média complexidade e articulação regionalizada, não. Conferências e conselhos, como eu tinha dito. O conselho ele é permanente, mas as conferências também existem no município, no estado e na União. Secretaria Estadual e Cooperativa Financeira, não tem nem sentido isso, porque ele diz, ó, o SUS contará, e na penúltima linha do enunciado, em cada esfera de governo, federal, estadual e municipal. Em cada esfera ele tem conferência e tem os conselhos. Lembrando que os conselhos são permanentes e as conferências vão acontecer a cada 4 anos. Unidades básicas de saúde, Secretaria Estadual, não contempla o nível federal, e unidades básicas e unidades de pronto atendimento, nada a ver essas outras, né? Com uma questão até fácil aí para quem vem estudando. Só lembrando a estrutura institucional e decisória do SUS, tá? Lembrar que toda essa estrutura, ela faz a gestão do Sistema Único de Saúde, né? Na esfera nacional, a gente tem o gestor, que é o Ministério, no estado, a Secretaria Estadual, e no município, a Secretaria Municipal. A gente tem as comissões intergestoras, que não são as comissões intersetoriais, na 8.080 a gente conheceu um pouco das intersetoriais. A gente tem a comissão tripartite, TRI de 3, é composta pela esfera nacional, pelo estado e pelo município, e a gente tem a bipartite, que é estado e município. São comissões que vão sentar os seus representantes para discutir situações de saúde, o que se planeja, se avaliar, e a gente tem o colegiado participativo,
que o colegiado participativo tem participação da população, de outros membros, Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselho Municipal. Essa estrutura de ministério, comissão, conselho, secretaria, comissão, conselhos, ela é a instância gestora do SUS, institucional e decisória. Ou seja, para que algo se planeje, se execute, se decida, tem que estar articulado essas estruturas dentro do Sistema Único de Saúde. Vamos lá? Questãozinha 3. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. De acordo com o artigo 1º, o SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, conferências e conselho. Diante do exposto, assinala a afirmativa incorreta. A representação dos usuários nos conselhos e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos? Perfeito. Ele nunca vai perguntar a quantidade de pessoas, porque vocês lembrem que eu já tinha dito que essa quantidade ela é variável. Então, só vai dizer que é paritária. As conferências de saúde e os conselhos terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio e aprovados pelo respectivo conselho, isso. Né? Cada conferência ou conselho faz o seu regimento e é aprovado ali pela plenária do conselho. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde, a gente viu isso agora há pouco, certo? Você vai ver que as questões, elas acabam... As questões trazem quase a mesma coisa, sim, porque, como eu disse, a 8.142, ela é curtinha, tá? E ele quer aí a incorreta. Então, a Conferência de Saúde reúne-se a cada 2 anos? Não, cada 4 anos, tá? Com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política. Tudo está certo, com exceção dele dizer que se reúne a cada 2 anos e a cada 4 anos, é essa a questão incorreta. Vamos ler a outra, que aí já reforça nosso conteúdo. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, certíssimo. Então, aí, correta, letra D. Vamos só reforçar? A Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada, tá? Pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por ele ou pelo Conselho de Saúde. Questãozinha 4, vamos lá? Analise afirmativas considerando a lei orgânica, daí a gente já vai dizendo, tá? O que é verdadeiro ou falso. A lei reconhece como fatores determinantes e condicionantes da saúde, entre outros, alimentação, moradia e saneamento básico, isso mesmo. Não disse que era exclusivamente, né? Porque são vários condicionantes, como a gente sabe. Então, tá ok. Com a finalidade de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política, as conferências de saúde ocorrem a cada 2 anos. A gente acabou de ver, gente, 4 anos. Essa ideia que gosta desses 2 anos. Então, a 2 não é verdadeira. O Conselho de Saúde é uma autarquia? Não é uma autarquia, é um colegiado, tá? Tato, o que são autarquias, perdão? Geralmente os conselhos de profissão, os conselhos de classe. Composto por representantes do governo, prestadores profissionais de saúde e usuário, é isso. A única coisa errada aí dizendo que ela é autarquia, ela não é um colegiado. Se não prestar atenção, perde a questão. Os recursos financeiros para a cobertura das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, que são repassados pelo governo federal aos municípios, estados e Distrito Federal, são provenientes do Fundo Nacional de Saúde? Isso mesmo, tá bom? Então, 1 e 4, a alternativa. Vamos lá, letra B de bola. Vamos só falar um pouquinho sobre isso? Olha só, artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros. A alimentação, a moradia, o saneamento básico, a gente já tinha visto isso também na 8.080, né? O meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
A Conferência de Saúde vai se reunir a cada 4 anos. Eu não vou ler esse texto porque eu já li para vocês anteriormente. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, né? Conforme a gente viu, inclusive atuando nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Artigo 2º, os recursos do fundo. O fundo é como se fosse uma conta, onde o recolhimento dos impostos e outros vai para essa conta, né? Serão alocadas, então, os recursos do Fundo Nacional, que vão ser transferidos para o Estado, para o município, né? Serão alocados para a cobertura das ações e serviços a serem implantados nos municípios, estados e Distrito Federal. Questãozinha 5. A Lei 8.142. Trata-se da Lei Orgânica da Saúde. Sim, uma questão importante, tá? Alguns autores, só um instante. Alguns autores, eles falam, né, das leis orgânicas. 8.080 e 8.142. Alguns consideram só como orgânica 8.080 e a complementar 8.142. Então, a lei número 8.142 trata-se da Lei Orgânica da Saúde, que disciplina o controle social, que pode ser entendido como quem faz o controle social são os conselhos, que através desses representantes da sociedade controlam as ações e serviços, tá? Então, o controle social pode ser entendido com o direito que os cidadãos têm de escolher o gestor do SUS, não são eles quem escolhem, né? Essa questão não é prevista, inclusive. O direito às ações de serviço de saúde sem pagamento prévio. O direito às ações de serviço de saúde todo mundo tem, não precisa pagar, não é? A garantia da participação dos políticos eleitos pelo povo nas decisões relacionadas à área da saúde. Não, né, gente? Aí está bem, também, bem tranquila essa questão. A participação do cidadão nas decisões no acompanhamento das atividades da administração pública na área da saúde. Então, 8.142, conforme a gente tinha dito, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O Sistema Único de Saúde, que trata a Lei 8.080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Questãozinha 6, a nossa última questão sobre 8.142. Mas vê, gente, que vai se repetindo, né? Conferências, conselhos e os fundos de saúde, que a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui para fechar o nosso pensamento em relação a 8.142. Com base na Lei 8.142, na hipótese de o município não atender os requisitos estipulados pela própria lei quanto ao emprego do Fundo Nacional de Saúde, que a gente vai ver que para receber recurso, né, precisa-se existir aí uma série de critérios. Então, nesse caso, ele diz que o município não atendeu os requisitos. Isso implicará que os recursos concernentes serão administrados por quê? Aqueles recursos que iriam para o município. Por uma comissão constituída em município limítrofe, com maior quantidade de habitantes, pela prefeitura da capital do estado que ele faz parte, pelo estado de que ele faz parte, único exclusivamente pela União. Lembre que é descentralizado, tá? Na hora que o município não tem condição de assumir, o estado vai assumir. Na hora que o estado não tem condição de assumir, a União vai assumir. Vamos relembrar aqui alguns aspectos, né? Ainda, ó. O não atendimento pelos municípios ou pelo estado ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará em que os recursos concernentes serão administrados respectivamente, se for município, pelo estado e se for Distrito Federal, os estados pela União, tá bom? Deixa eu só voltar aqui o slide para relembrar para vocês, tá? Que para receber o recurso, né, a gente precisa, os municípios receberem o recurso, o estado e a União, ter o fundo, que é a conta, ter o conselho. Ah, tá, mas lá dizia que o fundo ele não ia receber, né? Lá no seu fundo nacional, ou do seu fundo municipal, porque possivelmente iria existir irregularidade. Isso é como uma conta bancária. Então, isso tem que estar tudo amarradinho, os valores, prestação de conta, tá? Conselho de saúde, plano, relatório, contrapartida e comissão.
isso tudo para se receber recursos das esferas de governo. Ok, amores? Passando aqui agora, para a gente começar. Ah, tá aí, ó. E eu achava que não estava. Na minha cabeça, eu disse, eu acho que eu coloquei isso novamente, mas vamos lá. Para receberem recursos, os municípios, os estados e os distritos devem ter fundo de saúde, conselho de saúde com composição paritária, plano de saúde, relatório de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no seu respectivo orçamento e comissão de elaboração de plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para a sua implantação. Ok, amores? Então, agora sim, vamos começar a falar sobre o decreto 7508, que regulamenta, não é? Como eu disse, a 8.080, e aí vai trazer requisitos importantes para a organização do Sistema Único de Saúde e para o planejamento das ações. Sobre o decreto 7508, que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Assinala a alternativa correta sobre as definições contidas no artigo 2º. Tá, aí às vezes você nem sabe o artigo, às vezes ele coloca só para ilustrar, você vai lendo e não precisa nem lembrar lá do artigo. Mapa da saúde. O decreto traz muitos conceitos, tá? Que esses conceitos implicam no planejamento das ações, na organização das redes de serviço. Mapa da saúde. Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, planejamento e execução de ações e serviços de saúde. O conceito ele está certo, mas não corresponde a mapa de saúde. Isso corresponde à região de saúde, tá? Região de saúde. O mapa, ele é um mapa, mas não é um mapa geográfico, tá? Ele é um mapa onde ele define toda aquela estrutura do território. O que é que tem ali, quantas pessoas vivem, os atores, né? Ele faz essa caracterização. Conselhos de saúde, instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos. Né? O Conselho de Saúde, a gente sabe que é entre representantes sociais, segmentos sociais. A instância de pactuação consensual entre os gestores são as comissões intergestoras, que eu mostrei naquela imagem para vocês, que tem a comissão intergestora tripartite, que é União, Estado e Município, e a bipartite, que é Estado e Município. A área de saúde, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Isso é rede, tá? Um conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, que esses níveis de complexidade crescente parte da baixa, média e alta complexidade, e é a hierarquia, tá? Para garantir a integralidade, ou seja, garantir tudo o que o paciente precisa, né? Atenção básica, serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou situação laboral, necessita de atendimento especial. Nesse caso, são as portas de acesso aberto que estão dentro da atenção especializada. Então, ficou aí para nós. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica, que é um documento, que são os PCDTs. Se você tiver curiosidade, for lá no site do Ministério, você vai ver que tem vários PCDTs hoje, que a intenção do PCDT é otimizar recursos, é trazer melhor resolutividade, tá? Para o sistema de saúde, para os problemas de saúde da população, né? Então, o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo, o tratamento que deve ser feito, os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber. As posologias recomendadas, os mecanismos de controle, a gente tem PCDT para hanseníase, para dengue, para câncer, né? E o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. O PCDT não são para os gestores, é para todos os envolvidos no Sistema Único de Saúde. Quem está lá diretamente na atenção para a gestão, para entender os recursos, tá bom? É um documento transversal. Artigo 2º, né? Então, fala um pouco da nossa questão. Para efeito desse decreto, considera-se, ele vai trazer ali todas as definições. Ó, região de saúde. Lembra que a gente tinha dito que era a alternativa A,
espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, planejamento e execução de ações e serviços de saúde. Contrato organizativo de ação pública, é o COAP, tá, da saúde. É um acordo, porque você veja que a proposta do decreto é organizar, tá certo? Esse sistema de saúde, essa rede. Então, vai precisar município contratar com município, Estado, União, né? Então, o COAP é esse acordo, esse contrato mesmo. Acordo de colaboração firmado entre os entes federativos, com a finalidade de organizar e integrar as ações de serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Então, o contrato ele vai dizer o que é que vai ser pactuado, qual era a meta, como é que vai ser a distribuição do recurso, como é que a gente vai avaliar se esse contrato está sendo colocado em prática, tá? Comissões intergestoras, tinha falado também lá na questão, são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras de gestão compartilhada do SUS. Mapa da saúde, descrição geográfica de distribuição de recursos humanos e ações de serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, é importante. Quando você faz o mapa de saúde daquela região, etc., você tem que ver tudo o que tem ali, inclusive os serviços privados que podem, porventura, complementar as ações do SUS. Considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Rede, conjunto de ações e serviços articulados, como eu tinha dito, em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Vou dar um exemplo, a rede materno-infantil, não é? A rede materno-infantil é uma rede conjunto de ações e serviços articulados para que a gestante, seu bebê tenha um atendimento de forma integral, ele tem um ponto de atenção, um ponto de atenção na atenção básica, né, que seria o posto de saúde para fazer o pré-natal, um ponto de atenção na atenção especializada, o paciente vai fazer uma ultra, uma clínica, né, e na alta complexidade, que é quando ela vai ter o bebezinho dela. E serviços especiais de acesso aberto, serviços de saúde específicos para atendimento de pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. São os serviços de porta de acesso aberto, né? O paciente foi violentado, uma porta específica, a saúde do trabalhador, o trabalhador foi acidentado, então chama de serviços especiais de acesso aberto. A gente sabe que a porta de entrada preferencial para o SUS é a atenção básica, mas que tem outras portas que ele pode acessar o sistema. Protocolo clínico e diretriz terapêutica, não vou repetir, porque foi o que a questão estava certa, né? Documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou agravo, tratamento, etc., como vocês já tinham visto. Ok? Questãozinha 8, vamos lá? Região de saúde, lembra? É definida pelo Decreto Presidencial 7508 como um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios, vários municípios ali. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem 8 regiões de saúde, né? Os municípios ali próximos vão se agrupando, e se forma uma região, e dentro dessa região é obrigado a ter, como a gente vai ver já, tá certo? Serviço especializado, porta de urgência, tá? E, não tem nesse município, mas tem no outro. Então, por isso eles fazem um contrato, para saber como é que a população vai ser atendida quando precisar. Então, região de saúde é definida pelo decreto como um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, planejamento e execução de ações e serviços de saúde. De acordo com a lei, as regiões de saúde são instituídas pela União, pelos municípios, pelo Estado, em articulação com os municípios. Pela União, em articulação com o Estado e município, não. As regiões de saúde são responsabilidade do Estado, tá? Ela que organiza junto com os municípios. As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na CIT.
apesar de ser na CIT, mas quem organiza essas regiões é o Estado, tá bom? Questãozinha 9. O artigo 8º do Decreto 7508 afirma que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Lembra a rede regionalizada? Porque a rede é organizada a partir dessas regiões de saúde, os pontos de atenção, hierarquizada, porque essas ações e serviços são organizados por densidade tecnológica, baixa, média e alta, se organiza, né, isso aí, para que haja essa logística de entendimento melhor que se tem disponível no SUS. Só um instante, pessoal. Perdão. Vamos voltar aqui e ler tudo para não ficar confuso, né? O artigo 8º do Decreto Presidencial 7508 afirma que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede, regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. São portas de entrada no SUS, exceto atenção primária, atenção psicossocial, ambulatoriais especializados, de urgência e emergência, né? As portas reconhecidas, né? Não é que não possa entrar nunca pelo ambulatório, afinal de contas, todo usuário tem que ser acolhido, né? Só não obrigatoriamente atendido. Então, não entra aí os ambulatórios especializados, tá? Ela não é uma porta de acesso aberto, né? Como a gente diz, tá? Elas são a porta de acesso regulado. Então, vamos lá? São portas de entrada, as ações e serviços de saúde na rede, os de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial, que aí, nesse caso, né, a gente tem o CAPS como atenção especializada e especiais de acesso aberto. Parágrafo 1. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões intergestoras, os entes podem criar novas portas, tá, de entrada às ações e serviços, considerando as características da região de saúde. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatórios especializados, entre outros de maior complexidade e densidade, são referenciados pelas portas de entrada de que trata o artigo 9º, tá? Então, você manda o hospital, você manda para atenção especializada quando ele entra por uma dessas outras portas. Artigo 5º, para ser instituída a região de saúde, para eu ter uma região de saúde, eu tenho que ter naquela região, não é em todos os municípios, tá? Serviços de atenção primária, serviços de urgência e emergência, serviços de atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Bom? Questãozinha 10. Também fala de aspectos que o decreto 7508 traz, tá? Por RENAME, Relação Nacional, a gente tem duas relações que são previstas pelo decreto. A RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, e a RENASES, que é a Relação de Serviços de Saúde. Então, por RENAME, compreende-se a seleção e padronização dos medicamentos, é a Relação Nacional de Medicamentos, essenciais, tá? Então, se compreende que a padronização se refere aos medicamentos utilizados nos serviços básicos de saúde, indicados para atendimento de doença de agravos no âmbito do SUS, tá? Por quê? Porque não são só medicamentos que são utilizados nos serviços básicos. A C diz, utilizado nos serviços especializados como hospital, não é só isso, é utilizado no SUS. A relação de medicamentos que é utilizado no SUS, então pode ser utilizado na atenção básica, na média e na alta complexidade. Especiais para o tratamento de agravos e doenças classificadas como prioritárias, não. Tá bom? Então, são medicamentos que são indicados para atendimento de doenças ou agravos no âmbito do SUS. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais compreende a seleção e padronização, está no artigo 25 do decreto, tá? De medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Lembrar, tá? Fala tanto aqui que às vezes pode não estar claro. Doença e agravo. Doença se refere mais à questão clínica, né? Agravo, ele traz ali o adoecimento do indivíduo, mais relacionado a questões como violência contra a mulher, acidentes automobilísticos, tá? É mais relacionado a essas questões, de forma geral. O suicídio, por exemplo, acidentes de trabalho,
E DECAM, a questãozinha 11 da banca, né? Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência. Segundo o decreto, essa descrição é RENASES, como eu havia dito anteriormente. RENAME é relação de medicamentos, articulação interfederativa, ações e serviços de saúde que oferece ao usuário para atendimento da integralidade. Aí você poderia pensar, a articulação interfederativa faz isso, né? Mas as ações de serviço, ela articula as ações de serviço, mas compreende as relações de serviço é a relação. Sistema Municipal de Ação Integrada, nada a ver. Então, vamos lá, tá? RENASES. Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade. Então, relação de ações e serviços, inclusive essa relação é importante para avaliar credenciamento, habilitação, tá bom? E são de todos os níveis de atenção à saúde, ações e serviços. Por que ações? Porque o SUS não são só serviços, são ações de vigilância, tudo isso compõe o SUS, ações de saúde do trabalhador, tá bom? Ações de serviço, ações de prevenção, serviços de atendimento direto, hospitais, enfim, dando exemplos. E, pessoal, nossa última questão, questãozinha 12, né? Veja que a temática da 8.142 do decreto são tranquilas, né? E compreender de forma geral. Para ser instituída uma região de saúde, deve conter, no mínimo, falei ainda agora, né? Ó, atenção primária, atenção psicossocial, atenção secundária, vamos lá. E aí, Tati? 1 e 3, por quê? Porque a psicossocial, ela está aí no nível secundário, tá bom? Aliás, pessoal, peço um minuto aqui para corrigir essa marcaçãozinha aí. Não é 1 e 3, tá? Nesse caso, ela é 1 e 2. 1 e 2 aí. Então, para ser instituída, estava querendo confundir minha cabeça, confundir a cabeça de vocês. Para ser instituída uma região de saúde, deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária e atenção psicossocial. Dentro dessa atenção psicossocial, a gente vai ter, consequentemente, a atenção secundária, tá bom? Então, retifica aí, tá? 1 e 2, tá bom? Vamos lá? Então, para ser instituída, ó, a gente vai ter que ter, tá certo? Ações de serviço de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Voltando aqui para essa questão, estou até percebendo que a gente poderia entrar com recurso com ela, sabe, gente? Porque quando ela diz aqui, ó, eu vendo agora, atenção secundária, ela entra aqui na atenção ambulatorial especializada, né, para ser instituída a região de saúde. Bom, então, né, eu entraria aí, poderia ser a 1 e 2, poderia ser a 1 e 3, mas o ideal é 1, 2 e 3, entende? Ó, atenção primária, psicossocial e atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Ela precisa ter ali compondo aquela região. Então, de fato, não tem alternativa aí para ela. É isso, meus amores. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Ratifico a minha disponibilidade. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, queira que eu esclareça mais alguma coisa, entre em contato com o pessoal da plataforma, que eles entram em contato conosco. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir.